Olá, amigos da Universidade Pioneer. Sou Eduardo Zavascki, diretor de pesquisa da AgroAdvance. Mais uma vez estamos aqui com muita satisfação para gravar mais um podcast com vocês. E hoje o nosso convidado é o professor André Reis, da Unesp de Tupã, que ele vai estar abordando aqui sobre estresse. E aí a gente vai estar abordando especificamente em estresse abiótico. Antes de passar a palavra ao professor André, eu vou ler rapidamente aqui o currículo dele, até para quem não o conhece, né, o professor tem rodado bastante, acho que pouca gente não vai ter ouvido falar pelo menos do nome do professor, né? O professor também ele é bastante ativo aí na internet, ele tem feito postagens bem interessantes. Então, para quem não o conhece, o professor André Reis, ele é engenheiro agrônomo, graduado pela Universidade Estadual Júlio de Mesquita, Unesp, ele é solteiro em 2005, mestre pela Universidade de São Paulo, Exalc, em 2007, recebeu o título em PhD em Ciências de Planta com ênfase em Fisiologia e Bioquímica pela Waseda, professor, é isso? Waseda, isso mesmo. Waseda University, em 2013, em Tóquio, Japão. Tem experiência na área de agronomia com ênfase em Fisiologia e Bioquímica de plantas cultivadas, biofortificação agronômica com nutrientes para saúde humana, cálcio, magnésio, ferro, selênio e zinco, e combate a estresse abiótico em plantas. Então vejam que a gente vai estar falando com uma pessoa realmente com bastante conhecimento do assunto. O foco de pesquisa do professor André é desenvolver novas técnicas para elucidar mecanismos fisiológicos que regulam o metabolismo de nutrientes, objetivando otimizar a absorção de elementos, visando mitigar estresses abióticos para maiores produtividades. Atualmente é professor em Fisiologia Vegetal na Faculdade de Ciências de Engenharia da Unesp Tupã. O professor André também foi professor visitante e faz pesquisas em colaboração com várias universidades mundo afora, aí. Cornell, Birmingham, Nottingham e Ghent. É Ghent, professor? Ghent. Professor, obrigado pela sua presença. Esperamos aí ter uma ótima conversa, um bate-papo aí bastante produtivo. Obrigado, Eduardo, pelo convite. Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é André Reis e o nosso laboratório na Unesp, a nossa especialidade é trabalhar com o manejo de mitigação de estresse, né? Muito se fala em estresse, isso está cada dia mais visível no campo, né? Nosso laboratório atua bastante no campo, em vários estados do Brasil, e conforme a gente anda em diferentes estados, a gente vê diferentes realidades, e nós trazemos essas realidades para o laboratório para tentar desenvolver novas tecnologias visando mitigar esses estresses, né? Quando nós falamos em estresse, Eduardo, a gente não vê o estresse acontecendo, né? O que é o estresse, né? O estresse, na verdade, ele é a falta de equilíbrio na planta, a perda de homeostase. O que significa isso? A planta ela vai perdendo regulação de pH, e isso acontece devido a reações de luz, né? Eu vou mostrar para vocês aqui um slide. Esse slide, nós explicamos o que é o estresse. Foi um trabalho que nós publicamos no 2021, numa revista de Fisiologia e Bioquímica de Plantas. E onde que começa o estresse na planta? Na folha. Quando você aplica herbicida, onde que você vê o estresse? Na folha. No campo, o que você vê? Fito de quiletodin, onde que acontece? Na folha. Fito de fomezafém, na folha, né? Por que a fito sempre começa na folha? A fito sempre começa na folha porque nós temos reação de luz. E a planta, o que dá a pigmentação verde na planta, é chamado clorofila. A clorofila tem a capacidade de absorver luz solar. Acontece que essa luz solar, o comprimento de onda da luz, ela varia conforme o dia. Então, quando você vai lá para a roça de manhã, 8, 9 horas da manhã, tá aquele sol agradável, mas quando você vai para a roça entre meio-dia e 3 horas da tarde, não está aquele sol escaldante? Então, isso daí, na verdade, é a frequência da luz. Então, o comprimento de onda diminui muito entre meio-dia e 3 horas da tarde. É igual você entrar no mar, né, meio-dia. Entra sem protetor solar no mar meio-dia e nada até as 3. Você vai ficar torrado. A nossa pele queima, não queima? Por que a nossa pele queima? Porque nossa pele tem elétron. E o elétron ele começa a se ligar com esse oxigênio, como eu estou mostrando aí no slide para vocês, e toda vez que esse elétron se liga a esse oxigênio, forma então as espécies reativas de oxigênio, que é um oxigênio muito, muito tóxico para a planta, né? E esse oxigênio, ele começa então a degradar proteínas. E uma das proteínas, pessoal, mais importante para o crescimento da planta
é uma proteína chamada rubisco. Rubisco é uma enzima que toda folha tem e ela tem a capacidade de converter o CO2 em açúcar. Então, se eu perguntar para você o que é uma matéria seca, o que é uma massa seca da soja, o que é a massa seca do milho, se você pegar uma planta de milho, cortar, pegar uma planta de soja, cortar, pôr na estufa, tirar toda a água, o que você tem ali? Você tem massa seca. O que é essa massa seca? 90% dessa massa seca, o que é? Carbono, hidrogênio, oxigênio. Carbono vem do ar, do CO2, hidrogênio vem da água, oxigênio vem da água e do ar. Né? Então, o que é carbono, hidrogênio, oxigênio? É carboidrato, e carboidrato é um monte de molécula de açúcar ligada entre si. Então, se essa espécie reativa de oxigênio degradar a proteína, ela para de fazer açúcar. Esse é um processo, né? E outro processo, ela começa a degradar a membrana da célula, né? E aí o líquido extravasa, então a planta manifesta o que a gente conhece como fito. Então, Eduardo, o estresse, na verdade, a gente não vê a olho nu quando está acontecendo, né? O que a gente vê a olho nu é o produto final do estresse. Você vai para o campo e fala assim, olha, a soja está com escaldadura. O que é escaldadura? Escaldadura é quando a temperatura aumenta muito, você tem muita produção desse elétron, esse elétron vai produzir esse oxigênio tóxico vai corroer a membrana, o líquido vai extravasar e vai vir, então, a fito, né? Então, esse é o processo da fito. E ainda nesse slide, se você olhar nesse slide, grande parte dos herbicidas, eles atuam no processo fotossintético, né? A gente vai para o campo, é muito comum a gente usar um herbicida chamado gamite, né? O gamite, ele é um inibidor de carotenoide na planta. Então, se você olhar nesse slide aí, tá vendo? Tem carotenoide, clorofila B e clorofila A. O carotenoide funciona como se fosse o protetor solar da planta, né? Então, ele tem a capacidade de proteger a planta. Como que o gamite mata a planta? Ele bloqueia o processo, né, de formação do carotenoide. Ele é um bloqueador, né, inibidor de carotenoide. A planta não tem nenhum tipo de proteção. O sol bate direto na clorofila, a planta fica branca e depois morre, né? Paraquat de quat, como que eles matam a planta? Eles matam a planta porque inibe o quê? A passagem do elétron do fotossistema 2 para o fotossistema 1. Quando nós temos passagem de elétron, a gente tem formação de energia. Ótimo, a planta cresce, desenvolve, a soja enche o grão, o milho enche o grão. Agora, quando tem esse bloqueio da passagem, né, do fotossistema 2 para o fotossistema desse elétron, aí a planta começa a montar estresse, e isso vai degradar a membrana, então isso não é legal para a planta, né? Eu mostrei aqui um outro slide para facilitar o entendimento, né? Então veja que esse oxigênio que é ruim, né, que é tóxico para a planta, ele começa a degradar essas proteínas e a proteína perde a função, né, pessoal? Então, o que adianta eu ter... Você vai no campo e o fazendeiro fala assim, o soja está travado, o algodão está travado. O que significa tá travado? Se está travado, não tem crescimento. Se não tem crescimento é porque não está tendo conversão do quê? De CO2 em carbono, né? Em açúcar. E por que não acontece? Isso acontece por causa do estresse. Então, a alta produção desse oxigênio singleto, desse oxigênio que é tóxico, ele começa a bloquear essas proteínas que você está vendo na tela aí, e a planta para de crescer. E quanto mais proteína for degradada, tá vendo? A folha vai induzindo clorose, a folha vai ficando amarelada. E quanto mais amarelada essa folha, seja por deficiência de nitrogênio, seja por deficiência de magnésio, que a gente vai falar um pouquinho hoje aqui também, né? Isso faz com que a planta perca a capacidade de absorver a luz solar, né? Vocês conhecem placa fotovoltaica? Todo mundo já viu uma placa fotovoltaica, né? O que a placa fotovoltaica faz? Ela pega a energia do sol e transforma em energia elétrica. A folha da soja, a folha do milho, do sorgo, do algodão, é uma placa fotovoltaica. Ela tem a capacidade de pegar a luz do sol, transformar isso em açúcar, e esse açúcar vai virar carboidrato, então, sendo responsável pelo crescimento e o desenvolvimento aí da planta, né? Então, isso é o estresse. E para finalizar essa questão do estresse, pessoal, eu trouxe uma figura aqui, que é um outro artigo que nós publicamos há algum tempo atrás, que mostra claramente o que é o estresse. Então, quando você vai para o campo e encontra
fito de fomezafém, fito de quercletodin, fito de glifosato, fito de um óleo, fito de uma mistura de tanque que não deu certo aí com algum sal com fungicida, o que significa isso? O que significa aquela queima? Tá vendo essa figura aí do lado direito de vocês, que tem um monte de X? Então, é uma planta que não sofreu, que não teve nenhum tipo de tratamento adequado, né? Não teve nenhum tipo de adubação ou uma aplicação de extrato de alga. A gente não preparou essa planta para o estresse. Então, o sol, ele bate, ele incide, né, na planta. A planta vai produzir esse elétron, vai produzir essas espécies reativas de oxigênio. Então, esse oxigênio tóxico vai começar a corroer a membrana da célula, o líquido extravasa e aí vem o que a gente conhece como fito, né? Então, na verdade, o estresse a gente não vê acontecendo. Agora, o nosso laboratório está criando metodologias para a gente medir o estresse, né? A planta, quando ela está em processos aí, a gente vai falar um pouquinho de vários tipos de estresse com vocês. Então, a planta, quando ela passa por esses estresses, ela desenvolveu um mecanismo chamado antioxidante, ou seja, é um mecanismo que é como se fosse umas enzimas faxineiras. Ela vai fazendo aquela faxina naquele oxigênio que é ruim para a planta. Então, ela transforma isso em água, né? Como que eu consigo ativar essas enzimas? Como que eu consigo ativar esse mecanismo? Toda vez que você aplica na planta cobre, zinco, manganês e ferro, repito, cobre, zinco, manganês e ferro, você está ativando essas enzimas. Por isso que às vezes quando você coloca lá, por exemplo, a planta tá... A soja está meio feia, ou o milho também, você coloca lá um mancozeb, ela fica mais verde, não fica mais verde? Geralmente quando você coloca um mancozeb, por quê? Porque tem zinco, tem traços de micronutrientes, e esses micronutrientes que eu falei para vocês, cobre, zinco, manganês e ferro, têm a capacidade de ativar esse metabolismo antioxidante. Consequentemente, você diminui o quê? Você diminui o oxigênio que é tóxico para a planta, consequentemente a planta fica mais verde. Não é que ela fica mais verde, ela retarda a senescência. O papel do metabolismo antioxidante na planta é retardar a senescência. Então, o manejo que a gente vem propondo é no sentido de retardar a senescência, porque quanto mais amarelo a folha fica, mais ela respira. E quanto mais ela respira, mais carboidrato ela gasta, né? E a folha, quando vai ficando velha, ela vai perdendo a habilidade de abrir e fechar estômago. Se ela para de abrir e fechar estômago, ela para de converter aquela placa fotovoltaica que vai ficando velha. Então ela vai perdendo a capacidade de pegar a energia do sol e transformar isso em açúcar, né? Então, quando a gente quer trabalhar, Eduardo, essa questão de enchimento de grão, né, PMS, peso de 1000 sementes, né, a gente tem que retardar a senescência. No nosso bate-papo, acredito que a gente vai falar um pouquinho, né? Então, essa é uma parte inicial do que é o estresse, né? Então, repito, o estresse a gente não vê a olho nu, o que a gente vê é a manifestação final do estresse, né? Então, quando você vê uma manifestação final do estresse, isso é muito ruim para o produtor. Por quê? Tudo que você podia fazer para impedir aquela fito, ou minimizar a fito do herbicida, ou minimizar o efeito da mistura do tanque, ou então ataque de praga, doença, né? O que a gente poderia fazer para mitigar isso já foi, né? Então, o estresse, a gente vai comentar agora, um pouquinho mais para frente, a gente sempre trata a planta de forma preventiva. A gente não espera o estresse acontecer no campo para tentar remediar. E aí a gente vai explicar que isso não acontece, você não vai esperar a planta entrar em enchimento de grão, não. Isso é uma coisa que a gente já começa a fazer desde o preparo do solo, né? Uma descompactação, uma preparação do perfil do solo, né? Para dar capacidade dessa raiz crescer, desenvolver, para ter mais habilidade de absorção de água e nutriente, visando o quê? Uma melhor performance de uso desses elementos pela planta, visando a mitigação, então, do estresse. Muito bom, professor. Acho que contextualizou bem, né, o que é o estresse. Acho que o senhor falou muito bem a questão, né? A gente não vê, né, quando ele começa a se manifestar, porque é uma coisa, igual o senhor explicou muito bem, a questão de extravasamento celular, são coisas que a gente realmente não vai conseguir ver a campo. Mas a gente pode caracterizar, né, professor, os tipos de estresse.
Existem tipos. Exatamente. Teria como o senhor entrar um pouco mais de detalhe? Quais são os principais tipos? A gente sabe que tem vários, né, tipos de estresse abióticos, mas quais seriam os principais? Maravilha. Antes de eu entrar nesses principais, deixa eu só mostrar uma coisa bem importante para vocês. Eu já vou explicar quais são esses estresses que acontecem. Antes da gente entrar nisso, isso aqui, pessoal, essa barra cinza, essa barra marrom que vocês estão vendo, significa perda. Perda na produtividade se você não controlar o estresse, né? Então, cada planta, cada tipo de planta tem um nível de susceptibilidade diferente. Umas são mais tolerantes, outras são menos tolerantes. Algumas pessoas chegam para mim e falam assim, Eduardo, planta C4 é mais tolerante. Nem sempre, né? Nós temos, por exemplo, aí, cana é uma planta C4, mas vai no canavial aí agora na época da seca, dá até dó, né? Então, a gente vem com manejo para diminuir esse estresse. Então, algumas culturas, elas chegam a ter 70%, 80% de perdas na produtividade promovida por estresse. E quando a gente fala em estresse, pessoal, esses aqui são os principais estresses que tem aí na natureza, né? Primeiro estresse, eu vou começar pela inundação. Então, inundação, em algumas regiões do Brasil onde eu rodo, né, principalmente aí Rio Grande do Sul... Esse ano teve muito, né, professor? Teve muito, esse ano teve muito, Bahia choveu muito, alguns estados têm chovido bastante. E qual que é o problema, Eduardo? Algumas fazendas, dependendo da região que você vai, até dentro da mesma fazenda, você encontra áreas com 70% de argila, áreas com menos argila. Você encontra áreas com 3,5 megapascal de compactação. E quando o solo está compactado e ainda tem um alto teor de argila, o solo ele vai perdendo essa capacidade de percolação de água no perfil do solo. Quando o macroporo e o microporo do solo ele fica repleto de água, ou seja, cheio de água, e continua chovendo, o solo não consegue mais percolar essa água. Então começa a ficar fios de água, né? E isso é um problema para milho, é um problema para algodão, é um problema para soja, principalmente nos primeiros semanas de vida. Por quê? Porque a inundação causa um efeito na planta chamada de hipoxia. Hipoxia é baixa disponibilidade de oxigênio. Então, se não tem oxigênio no seu sistema, o que vai acontecer? A raiz precisa respirar. E se ela não respira, o contrário de respirar é fermentar. E aí, quando ocorre a fermentação, é um problema. Vou dar um exemplo. Quando você vai lá limpar o vidro da sua casa, ou o fogão, você não passa lá um álcool para tirar a gordura? A raiz da planta, quando ela entra em hipoxia, ou seja, em alagamento, ela começa a produzir muito etanol. E esse etanol começa a derreter a membrana da célula da raiz. Então, dá início ao quê? Dá início ao apodrecimento dessas raízes, né? Então, de fato, fazer um bom manejo, né? A descompactação do solo. Fala assim, professor, mas a descompactação do solo é um processo super caro. Mas você não pode colocar isso no cálculo de um ano agrícola. A descompactação do solo, você tem que diluir isso em 3, 4 anos agrícolas, né? Por quê? Você vai descompactar esse ano, mas você vai usar o mesmo solo o outro ano, né? Então, fazer a manutenção desse solo. O nitrogênio, pessoal, é o primeiro nutriente que eu quero no solo. O que é? É oxigênio. É o oxigênio que eu quero no solo. E para ter oxigênio no solo, eu tenho que ter uma boa camada de matéria orgânica, né? Raízes em profundidade. Eu tenho que ter um solo escarificado para que tenha o quê? Para que eu tenha um bom volume aí de raiz, um bom volume de oxigênio. Esse oxigênio é muito importante para a respiração da raiz da planta. É isso que faz com que ela cresça mais, que ela aumente a absorção de água, aumente a absorção de nutriente. Então, em condições de inundação, isso é um grande problema, né? Principalmente em plantas em início. O milho mesmo, até em V4, se ele entra em processo de alagamento, é um caos, né? Por quê? Porque isso cessa o crescimento dele, né? Da planta. O mesmo vale para algodão, o mesmo vale para soja, vale para qualquer planta cultivada. Por quê? Isso diminui drasticamente o metabolismo da planta e a planta, ao invés dela crescer o suficiente para a formação de massa foliar, né? Área foliar, isso prejudica bastante. A soja ainda consegue criar um pouco de massa foliar.
Agora, algumas plantas como o milho não têm essa capacidade de perfilhar, né? O milho ele não perfilha, o milho ele cresce. Então, se ele tem essa limitação aí no começo das primeiras semanas de vida, isso atrapalha muito o crescimento e desenvolvimento, né? Hoje no Brasil, os principais tipos de estresse que mais afetam a nossa produtividade, hoje de norte a sul, leste a oeste, são esses dois. O calor associado à seca, né? Então, por que o calor é um problema para o crescimento das plantas? Porque a planta, ela tem aquela proteína que eu falei para vocês, que é a rubisco, que ela vai tirar o CO2 do ar e jogar isso em açúcar. E acontece que as temperaturas acima de 36 graus já é o suficiente para inativar essa enzima, né? E em condições de veranico, né, nós temos aí pior ainda essa situação. Então, para a planta crescer, pessoal, só tem que ter, a nível de campo, para a planta crescer tem que ter o quê? Condição. A umidade a gente consegue, no caso com irrigação, a gente consegue suprir. Uma boa nutrição a gente consegue suprir. Agora, o sol a gente não consegue tampar, mas nós conseguimos controlar isso que a gente vai estar conversando um pouquinho mais para frente. Então, temperaturas abaixo de 20, acima de 36 graus, limita bastante a produção dessa enzima chamada rubisco, que é o que faz o desenvolvimento do açúcar na planta. Agora, quando falta água no solo, aí é um problema grave. Por quê? Porque a falta de água para o desenvolvimento da planta, né? A planta, para ela crescer e multiplicar, tem que ter água. E água, a ausência de água e aumento de temperatura causa um caos na planta. Esse ano mesmo nós tivemos casos aí no Rio Grande do Sul, quem acompanhou, vocês viram, né? O caos que foi aí, o veranico prolongado que deu, né? Então, hoje nós trabalhamos com materiais extremamente precoces, né? Você pega a soja hoje com 105, 110 dias, né? Material muito precoce. Desses 110 dias, praticamente 40 dias é veranico. Se você for somar todos os veranicos que a cultura recebe, um terço da vida da planta é veranico, né? É estresse o tempo todo. Então, Eduardo, a gente vem fazendo um trabalho muito interessante de aplicação de aminoácidos, de extrato de alga, de nutrição, visando diminuir esse tipo de estresse, né? A gente já vai entrar aí nesse assunto. Um outro estresse que é muito importante no Brasil, isso aqui atinge bastante o pessoal ali de Minas, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, que é a estiagem, né? Nós temos aí o congelamento, né? Então, quando dá geada, o que significa geada? O frio, o excesso de frio. A temperatura na atmosfera vai caindo lentamente. E quando vai caindo lentamente, lá na roça, o que acontece com a soja, com o café, com as folhas? Vai criando um cristal de água dentro da célula. E quanto mais hidratado tiver essa planta, mais cristais de água vai formar. E esse cristal de água tem a capacidade de furar a membrana da planta. Então, quando formou o cristal, perfurou a membrana, beleza, não tem problema. Mas quando a temperatura volta a subir, esses cristais eles começam a descongelar. E quando descongela, pessoal, o que acontece? Fica o rombo do cristal ali na folha. Esse cristal ele derrete, o líquido que está ali dentro extravasa, então vem o queimamento, né? É isso que causa aquela queima da geada, né? Então, isso é algo que a gente consegue minimizar também bastante com a aplicação de alguns produtos que a gente vai estar comentando um pouquinho mais para frente, e a gente consegue minimizar esse efeito, então, da geada. Um outro estresse que acontece bastante, isso principalmente, Eduardo, em regiões mais altas, em maiores altitudes. E geralmente em maiores altitudes venta muito. E quando venta muito, uma folha bate na outra. E quando ela bate na outra, promove a lesão, né? Então, a lesão também, ela é um problema, né? Às vezes o tráfego de máquina promove a lesão no campo, né? Você está andando ali com autopropelido, às vezes ele quebra a folha, né? Então essa quebra também causa um estresse na planta. Isso é uma porta de entrada para patógenos também, né? Então a gente sempre vem fazendo um manejo aí também para estar, então, mitigando esse tipo de problema. E um outro tipo de estresse, né, que esse também é muito comum, é muito difícil aí numa fazenda que eu não vejo esse tipo de estresse, que é a deriva de herbicida.
Então hoje as pessoas elas estão tão desesperadas para controlar o mato porque as pessoas começam a fazer mistura de herbicidas, né? E dependendo da mistura que você faz, obviamente vai dar a fito, né? Então é muito comum hoje as pessoas usarem aí fomezafem para travar, né, a planta. Pessoal, eu quero travar a planta, está crescendo demais, vou lá e aplico fomezafem, né? Ou algum outro produto. Então isso causa um estresse na planta, né? E esse estresse, ele retarda o crescimento da planta aí por algum tempo. E o retardamento da planta, isso promove o quê? Um prejuízo na produção do carboidrato, na produção do crescimento e no desenvolvimento da planta. Então, Eduardo, esses são os principais estresses que a gente encontra aí no ambiente e que limita muito o crescimento e o desenvolvimento aí da planta.